aquela música, né? O que fazer quando ele vem, né? Se arrepender. Mas eu fico muito feliz pelo cuidado dele. Esse é cuidado de Deus para as nossas vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. E Deus tinha colocado algo no meu coração para a gente estar ministrando. E hoje, quando eu fui colocar no papel, mudou um pouco. E hoje eu entendi o porquê da mudança. A gente precisa estar sempre limpo. Amém? Quando Deus nos criou, Ele criou a gente com um propósito. Amém? Somos imagem e semelhança dEle. E algo que Ele tem para mim, para você, que faça de mim, de você, um agente de milagres. Você crê nisso? Você crê em mim mesmo? Então diga assim: eu creio na palavra de Deus. Por isso os milagres acontecem. Queridos, nós decretamos isso todos os domingos. E você crê realmente nisso? Você não precisa responder, mas para que você faça uma análise com você mesmo. Você crê que os milagres acontecem mesmo? Ou seja, eles estão acontecendo na sua vida? Você tem visto os milagres acontecendo na sua vida? Ou melhor, ou um pouco mais avançado, né? Você tem sido um agente de milagres nessa cidade, nesse estado, nessa nação? Toda semana a gente declara isso, a gente profetiza isso sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Só que infelizmente a gente muitas vezes não vê os milagres acontecerem. As pessoas muitas vezes estão estagnadas. Elas servem a um Deus vivo, mas como se um Deus não pudesse fazer por elas aquilo que cabe a Ele fazer. Existe uma situação natural onde eu e você temos que fazer e vamos fazer, mas existe o sobrenatural de Deus que Ele está disponível para mim e para você. Esse sobrenatural, Ele está disponível. Você está entendendo isso que eu estou falando para você? Então, quando você entender, você diga amém. Você fala: eu recebo essa palavra. Então existe um sobrenatural disponível para você, porque você é filho de Deus, é um agente de milagres nessa terra. Então nós temos que chamar a existência essa verdade a qual nós profetizamos, declaramos todos os domingos, pelo menos. A gente coloca isso nos nossos lábios e colocamos para o mundo ouvir, para que isso se torne realidade nas nossas vidas. Mas infelizmente a gente não tem visto isso, ou talvez não visto na dimensão a qual nós desejaríamos ver. E um dos aspectos que pode causar essa aparente falta de milagre é a gente não se atentar ou até mesmo ser agradecido aos pequenos milagres. Queridos, todos os dias Deus opera milagres nas nossas vidas. Você crê nisso? Imagine você dormindo na sua cama confortavelmente, e aí, sem despertador, que acordar com despertador é ruim, né? Mas de forma muito natural, você abre os seus olhos, você está descansado, a paz do Senhor está sobre a sua vida. Queridos, esse abrir de olho já é um milagre de Deus para a sua vida. É Deus te dando mais uma chance, mais uma oportunidade de você ser bênção nessa terra, de você levar a palavra dEle adiante, de você levar o amor dEle adiante, levar aquilo que Ele tem colocado dentro de nós. A palavra ela é muito clara: olha, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e Ele diz, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Ou seja, a bagagem que você tem, seja que você entrou há um mês, há uma semana, há alguns anos, você tem uma bagagem que Deus tem te ensinado e que pessoas lá fora não têm essa bagagem, não têm esse conhecimento e não têm essa verdade. Mas enfim, quando você abre os teus olhos, é um milagre. Ali na criação, quando Deus formou o homem e soprou o ar, houve vida sobre aquilo que Deus formou. Queridos, esse ar que nós respiramos é um milagre. Nós, como fisicamente, nós não podemos ficar sem esse ar. E da onde vem esse ar, senão da mão de Deus, da boca de Deus para as nossas vidas, nos dando fôlego, nos dando vida. Queridos, isso é milagre. Isso é milagre na minha vida e na sua vida. Então muitas vezes a gente não está vendo os grandes milagres porque você não tem sido grato aos pequenos milagres, aquilo que Deus tem feito no dia a dia, o sustento de Deus no dia a dia. Queridos, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos faz prosperar, é Deus que nos coloca de pé, nos dá saúde.
Muitas vezes falta a gente olhar para o lado e ver como está a situação das pessoas do lado. Pegar uma tarde, fazer uma visita na Santa Casa, ver o quanto de pessoas enfermas, desesperadas, precisando do Deus a qual eu e você conhecemos. E nós muitas vezes com essa verdade não fazemos nada. Às vezes você está preocupado se no domingo você vai comer a picanha, ou você vai comer um cupim soleado, ou um risoto, alguma coisa parecida. Mas tem muita gente aí, querido, passando fome. E não é pouco. E muitas vezes ligado a algo espiritual que nós podemos levar a verdade sobre eles. Porque muitas pessoas que estão na miséria, não é só você tirar ela da condição financeira miserável, mas é tirar a pessoa de dentro da miséria, tirar a miséria de dentro dela. E isso nós fazemos como? Com Jesus, com Deus, levando a verdade, dizendo a Ele que Ele é filho de Deus e não filho do capeta, vamos colocar assim. Mas nós temos essa verdade dentro de nós precisamos levar isso. Então nós precisamos contemplar esses pequenos milagres, a gente ser grato a todos esses pequenos milagres para poder se condicionar a ver os maiores, vamos colocar assim. Os milagres eu creio que ele tem algumas etapas. O primeiro é crer na palavra de Deus. Você crê na palavra? Por isso os milagres vão acontecer na sua vida. Segundo, a gente precisa confessar isso. Não adianta você ficar lá no seu íntimo, não, tudo eu posso. Abre tua boca, vai diante do problema e fala: eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Comece a orar, comece a profetizar a palavra, aquilo que é verdade na sua vida. Agora, mal é mal, quando vem no culto, dá um amém. A gente precisa falar, profetizar, botar a palavra para fora, confessar aquilo que Deus diz a nosso respeito ou da circunstância. Muitas vezes a circunstância aparece e o que as pessoas fazem? Se paralisam diante da circunstância. Param diante da circunstância. Vem cá, o que é verdade? O que o médico diz ou o que o meu Deus diz? É isso que eu preciso proclamar, é isso que eu preciso confessar, chamar a existência. É você ir num hospital, como eu disse ali, e profetizar cura, profetizar vida. Você crê? Amém? Você pode pôr a mão sobre os enfermos e você pode curar. A única condição é você crer. Só que, queridos, você não consegue mandar uma cura, né? A grosso modo, né? Não que isso não seja possível para Deus, mas você não consegue mandar lá via WhatsApp, mandar uma mensagem, fazer uma força mental, ou mandar fluidos positivos. Não, a palavra fala: se você crer, você vai pôr a mão sobre o enfermo. Então você precisa ir, você precisa sair da sua vida, da sua zona de conforto, você precisa sair das suas situações e avançar. O problema é que as pessoas se param no problema. Não, eu não posso ir, porque não dá, está chovendo. Para o churrasco ninguém acha problema, né? Todo dá um jeito e vai. Mas para a vigília sempre tem um probleminha, né? Para a oração sempre tem um probleminha, sempre tem uma situaçãozinha. As pessoas se paralisam, queridos. Eu não sei você, mas eu acredito, isso é Alessandro falando, é muito pouco um culto por semana. A gente precisa mais, a gente precisa estar mais junto. É o que eu acho. Mas aí a gente tem que pensar também, né, pastora, qual o tema, né, que a gente pode dar para esse culto? Porque as famílias estão todas bem. Porque vem meia dúzia só e essas meia dúzia não dão problema, as outras devem estar tudo bem quando tem culto da família. Mas tem uma situação, mas espera aí. A gente está com uma agenda da igreja desde 1 de janeiro de 2019. A gente está com uma agenda onde você sabe todos os cultos, todos os eventos, todos os encontros. E muitas vezes a gente não consegue conciliar a nossa agenda. A gente precisa sair da zona de conforto e ir, fazer, decretar. Então a gente precisa, para ver os grandes, a gente precisa a gente precisa ser grato pelos pequenos.
exaltar sim o nome de Deus. Deus, glória a Deus porque eu estou de pé, glória a Deus porque eu tenho saúde, glória a Deus porque eu tenho um trabalho, glória a Deus porque eu tenho o que comer em casa, eu tenho o que beber em casa, eu tenho uma água encanada. Esses dias eu conversava com uma pessoa sobre isso. Falei, cara, a gente é tão acostumado com isso, né, com as coisas. Água encanada, você vai lá, liga a torneira, né, tem uma água boa para você beber. Queridos, muita gente não tem isso. Não existe isso. Você vai lá nas tribos, lá no continente africano, você tem que furar poço e não é barato. Não é só uma questão de pagar uma conta, é de ter acesso, e muitas vezes eles não têm esse acesso. Então a gente tem que ser grato das pequenas às maiores, porque as maiores vão vir em nome de Jesus. As maiores elas vão, mas geralmente ela vem dentro da adversidade. E aí eu falo para você, quando a adversidade vir, comece a agradecer a Deus e vibrar por dentro, porque o milagre vai ser grande. Quando a batalha é grande, queridos, não se desanime com o tamanho da batalha, mas anime-se com o tamanho da vitória. Porque a Bíblia fala que você é mais que vencedor. Então essa condição precisa ser a verdade. E aqui não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus dizendo na palavra dele, que nós podemos todas as coisas, que nós avançamos, que nós curamos. Que ele diz, precisa ser verdade na minha e na sua vida. E quando não é nas grandes, né, como eu já disse, quando não é no olho do furacão que os grandes milagres vêm, é a gente indo. A gente teve, acho que foi o ano passado, algum tempo atrás, o Tom Sampaio esteve aqui, a gente esteve num seminário com ele, aqui na Palavra Viva. Por que os milagres acontecem com aquele homem? Não sei se você segue ele no Instagram, mas toda semana tem milagre. Semana passada tinha um pé crescendo, no outro dia tinha um disco de hérnia de disco, né, resolvido. Por que os milagres acontecem para esse homem toda hora? Porque ele foi. Porque ele não ficou na casa dele esperando alguém bater lá, você pode orar por mim? Ele avançou. E às vezes a gente está na zona de conforto, não, aqui está bom, né? Minha casa é um farol, né? Cuidado, né? Às vezes o farol é um lugar que também não é para você ir. Você tem uma luz lá e você não pode passar por ali. Das funções do farol, mas não vamos entrar nisso. Mas querido, vamos tirar essa carcaça de intocável, de super crente. Vamos nos humilhar e vamos avançar. Vamos ser agente de milagres. Pastor, tem campo? Tem. Você pode ir para as ruas junto com o pastor Firmino lá. Ore, começa a profetizar libertação sobre aquele povo. Pastor, mas lá não dá, tem um processo, a gente tinha que ter uma casa de recuperação. Não, queridos, antes da gente ter a casa de recuperação, nós precisamos ser a casa de recuperação. E eu creio num Deus que cura de forma imediata, porque me curou de forma imediata. Quando eu cheguei na igreja, há 15 anos atrás, eu era dependente de cigarro, de droga, de sexo, e Deus tirou de forma instantânea. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um aí fora. Agora o que nós precisamos é manifestar esse poder, fazer isso. Manifestar esses milagres. Nós precisamos, o objetivo aqui hoje, queridos, é que você saia daqui um agente de milagres. Sabe aquela situação que está apertada, que está apertando seu coração? Você vai sair com o seu milagre aqui hoje, em nome de Jesus. Você vai sair com o seu milagre, não só com o seu milagre, mas vai sair daqui como um agente de milagre. Amém? Você crê? Jesus nos ensina como fazer milagres lá em Marcos 11. Eu quero que você abra aí sua Bíblia. Marcos 11, a partir do verso 12. Põe a James aqui, por favor. Não é todo mundo que tem a James. E a gente vai ler na James. Aí você que não tem a tradução da James, acompanha por aqui. Amém? Amém? No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Diga assim, não era época de figos. Até aí, de forma natural, tudo corre, né? Então, repreendeu. Nunca mais, em tempo algum,
como alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu isso. Vai lá para o verso 20. Caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te, lança-te no mar, e não haver dúvida em seu coração, mas crê que será realizado o que pede, assim lhe será feito. Portanto eu afirmo, olha o que o mestre afirma para mim e para você hoje: tudo, o que diz aí? Tudo quanto pedires em oração, tenhais fé que já recebeste, e assim vos sucederá. Olha que palavra tremenda. Crê em Deus. Primeiro ponto, a gente já falou ali atrás. Eu preciso crer na palavra. Como eu disse aqui, eu não sei o momento que você está, não sei qual é o gigante que está na sua frente. Mas a Bíblia nos conta de uma história de um pequeno menino que apenas com uma pedrinha derrubou o gigante. E você hoje tem a possibilidade de sair daqui decretando vitória, derrubando o gigante através daquilo que você diz. Ali Jesus, ele falou: olha, daqui não vai sair mais nada. Queridos, aí a gente muitas vezes quer ir para o natural, né? A gente quer ir para o natural onde fala: não, aqui não tem mais jeito. AIDS não tem cura. Câncer não tem cura. Ou o que a gente ouve por aí, né? Só não tem jeito para a morte. Eu não sei para você, mas o meu Deus, Ele ressuscita. Então, ou seja, até para a morte tem jeito. Até na morte Deus é glorificado. Então, queridos, quando você for a um velório, não perca a oportunidade. Ora para o morto levantar. Ora. Amém? Você ficou com medo? Não fique com medo, essa é a palavra de Deus sendo manifesta. Ali não foi no natural, não tinha forno, não era época. Não era época, e dali Deus mandou o decreto. E Ele mandou um decreto sobre as nossas vidas, que Ele colocou a palavra dEle nas nossas bocas, na minha boca e na sua boca, para proferir a verdade, para proferir aquilo que está no coração dEle. Quando você tem intimidade com Ele, você sabe a vontade dEle, você sabe o que Deus quer naquela situação. Não vai questionar, não vai titubear. Puxa, será que o pai pecou? Será que a mãe pecou? Será que aconteceu por causa disso? Não, manifesta a glória de Deus, manifesta o poder de Deus, baixa decretos sobre eles. E ali Jesus proferiu e as coisas aconteceram. No outro dia, né, muito incrédulos, os discípulos, né? Bom, o mestre pirou, né? Deve estar faltando um pouco de comida, um pouco de gordura, né? E ali, mas no outro dia eles viram que o negócio secou. Falou: mestre, aconteceu. E aí ele nos dá a direção: olha, o que você pedir, crendo, se você disser, você está entendendo o que você precisa dizer? Você precisa abrir a tua boca, você precisa profetizar. Ele falou: olha, se você disser para aquele monte, ele vai dali para o mar, ele vai. Olha que coisa louca, que coisa ilimitada que Deus coloca para mim e para você. Ele nos coloca de forma ilimitada. Olha, não tem situação ali, queridos. Quantos milagres a gente vê na Bíblia que não são explicados fisicamente, tecnicamente, cientificamente. Certa vez lá o Josué estava na batalha, e ali ele precisava de mais tempo para derrotar os inimigos. Colocou a mão para cima e o sol parou. Enquanto ele não derrotou os inimigos, o sol não voltou ao normal. Quem é esse Deus? É o meu e o seu Deus, que está vivo, está disponível para mim e para você, e quer fazer de nós agente de milagres. Então eu quero que você saia daqui nessa noite não mais como um jargão: eu creio na palavra de Deus, por isso os milagres acontecem. Ai, que saudade do pastor Gerson. Não, queridos, isso é uma verdade para mim e para você. E se você ama mesmo aquele homem, se você conheceu ele, faça valer a pena. Faça valer a pena. Creia nos milagres, creia na palavra, e os milagres vão acontecer. E ali Jesus colocou o decreto e as coisas aconteceram. E ali Ele nos ensina: olha, se você não tiver, ora, pede para Deus, e tudo, a palavra clara, muito clara: tudo quanto pedires em oração, tenha a fé que já recebeu, e assim vos sucederá. Sucederá. Então a gente precisa profetizar a palavra.
Precisamos orar. E as coisas vão acontecer. Só que existe um contudo. E talvez aqui está o ponto desse primeiro momento que a gente teve aqui no culto. Talvez aqui esteja o ponto da qual muitas pessoas não têm visto os milagres de Deus. Se eu sirvo um Deus de milagres, o milagre precisa ser constante na minha vida. Se eu creio, se eu sirvo um Deus sobrenatural, se eu amo, eu o adoro, eu me torno semelhante a Ele. A palavra diz isso. Então, se eu adoro, se eu busco, se eu amo, eu preciso ser semelhante a Ele. Eu preciso ser um agente de milagre. Só que aqui, na sequência, no verso 25, ele não mudou de assunto. Ele nos deu a direção do milagre, mas a partir do verso 5 ele diz assim: mas quando estiveres orando, ele falou para a gente orar lá atrás, ele não mudou de assunto. Quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoares o vosso Pai que está no céu, também não vos perdoará os vossos pecados. Muitas vezes os milagres não estão acontecendo na sua vida por conta de mágoa no seu coração, por falta de perdão. Você viu a tradução que a James colocou? Ressentimento. Queridos, muito cuidado com essa tapeação, com essa camuflagem. Estou ressentido. Não é falta de perdão, não. Eu só estou magoado, só fiquei triste. Tudo dá na mesma. Às vezes, puxa, eu esperava tanto daquela pessoa, ela passou por mim, nem me cumprimentou. Puxa, eu amo tanto ela, mas... Queridos, limpa o teu coração, hoje é noite de limpar. Se o milagre não está acontecendo na sua vida, muitas vezes está faltando liberar o teu coração. Falta limpar mesmo. E hoje nós não é nem dia de ceia. Ceia no próximo domingo, você vai trazer pelo menos 2 convidados, amém? Amém, pelo menos metade creio e vai trazer. Eu creio com vocês, em nome de Jesus. Mas queridos, vamos nos limpar. Aqui Jesus é muito claro no texto: olha, se você, quando orar, se você tiver algum ressentimento, vai buscar conserto. E as pessoas estão ressentidas, estão magoadas, e estão tentando fazer as coisas na força. Não é na força. A palavra aqui é clara, não mudou de assunto. Ele estava falando de milagres, mas ele falou: olha, quando você orar, você não precisa, seu coração tem que estar limpo. Não, mas a pessoa me magoou, a hora que ela vinha, eu estou de boa. Você está de boa, mas você quer ver 1000 quilômetros de distância, você não está de boa não. Quando você está de boa, não tem problema nenhum em se relacionar, não tem problema nenhum de pegar essa pessoa e colocar na sua mesa e servir ela. Você não tem esse problema, porque o seu coração aí sim está livre. E aí eu te falo algo, queridos, presta atenção: quando a gente não perdoa, a gente fica retido com essa pessoa. Você fica preso com essa pessoa. E eu vou um pouquinho mais longe. Além de você estar preso com essa pessoa, o ato a qual essa pessoa te ofendeu e gerou essa falta de perdão, ele vai te acompanhar. Você está preso com essa pessoa e as atitudes vão te acompanhar como um imã. Sem você saber, você já está fazendo igual. E muitas vezes acontece na próxima geração com os filhos. Nós conhecemos situação onde o pai, isso a gente conhece, é muito próximo, o pai, ódio do pai, porque o pai traiu a mãe. Então ele tinha os sentimentos, né, os porquês dele, e ali ele jurava de morte que nunca mais ia ver o pai nem no caixão. Ele pegou um ódio, uma raiva daquele pai por conta da traição com a mãe. E o tempo passou. E sabe o que aconteceu? Esse homem, né, cheio da justiça própria, fez a mesma coisa. Traiu a esposa. E traiu toda a família. Então aquele motivo que
traz repugnação, traz enjoo, traz mal-estar. Queridos, isso aí muitas vezes é falta de perdão. Você precisa perdoar, porque você fica preso com aquela pessoa. E você não nasceu para ficar preso com ninguém, a não ser com o Espírito Santo. Esse você não pode largar mesmo. Mas você não tem que estar preso com ninguém, você precisa soltar. É mais forte que você. Você pode detestar, pode arrepiar, mas fatalmente vai acontecer as mesmas coisas. E infelizmente você vai dar cabo disso lá para frente. E aí já passou muito tempo, as pessoas morrem. Você está entendendo que hoje é noite para a gente limpar o nosso coração? E aí quando nós não perdoamos, temos essa mágoa, o nosso coração endurece. E esse coração endurecido, ele é muito perigoso. Um dos fatos, uma das situações que ele causa, é falta de temor a Deus. Você está com o coração duro, ressentido, endurecido. Ah, mas eu vou lá ministrar. Deus é misericordioso, Ele vai fazer. Falta de temor. Não, esse mês eu não vou dizimar não, porque está apertado. Deus é Pai, né? Ele entende. E aí as pessoas, infelizmente, presta atenção nisso, existem bênçãos que são condicionais. Não confunda as bênçãos condicionais com o amor de Deus. O amor de Deus está disponível para nós a todo momento, amém? Mas existem bênçãos condicionais, a qual eu preciso me condicionar. O dízimo é uma. Se eu não trazer o meu dízimo, as portas do céu, as janelas do céu não são abertas sobre a minha vida. E o devorador entra. Amém? É tempo da gente andar como filho de Deus, de coração limpo, pronto para manifestar, agente de milagre. E eu quero compartilhar com vocês, vai lá em Daniel capítulo 3. A partir do verso 17. Quando andamos como filhos de Deus, nós temos a certeza que Ele vai adiante de nós, com o coração limpo, porque você não é preso com ninguém, amém? Então pode acontecer o que for, mas você está com o coração limpo e Deus é com você. Daniel 3, verso 17 diz assim: eis que o nosso Deus, antes de ler aqui o texto, Daniel 3, a partir do 17. Ué? Aonde está errado? O meu está errado? 17. Agora eu que fiquei confuso, peraí. Aquela é James, né? É verdade, perdão, essa aqui agora é diferente. Não. Você quer colocar na Almeida? Perdão, essa aqui é diferente, Gi. Fui eu que comi barriga aqui. Mas enfim, antes da gente ler o texto, aqui houve uma situação a qual o rei baixou um decreto, criou uma estátua e falou assim: agora todo mundo tem que adorar a estátua. E ali o povo que tinha vindo lá da terrinha, né, vindo de Israel, falou: bom, esse aí não. E aí foram lá e deduraram os amigos de Daniel. E ali, bem claro, feito uma arapuca ali para que eles sofressem o decreto de morte do rei. Contudo, queridos, quando eu e você estamos diante de Deus, nós não podemos titubear diante da adversidade. Existe um decreto do rei, amém, mas existe um decreto celestial sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aqui, tanto Daniel como seus amigos tinham tudo para estar ressentido. Jovens, viram a nação ser incendiada, destruída. Talvez tenha visto os pais morrerem, os irmãos, os amigos mais próximos. Ele viu a nação ser destruída, foram levados como escravos.
Ele tinha tudo para chutar o pau da barraca. Ele tinha tudo para estar com o coração ressentido. E tinha os seus motivos de dizer, falar, Deus não existe. Cadê Deus nesse negócio? Só que ainda jovens, a palavra diz que eles tinham um espírito excelente. Esse espírito está sobre nós, amém? E eles permaneceram firmes. E aí Daniel 3,17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, você serve a Deus? Ele pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não for, fica sabendo que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a ousadia destes homens. E aqui nada mais é do que a palavra. A palavra fala que não é para adorar outros deuses. E mesmo diante do decreto, mesmo diante das situações, eles não titubearam. A gente até tem um curso da Universidade da Família, Homens Fortes em Tempos Difíceis. São 12 semanas baseado no livro de Daniel, para você aprender a ser um homem forte no tempo difícil. Porque aqui o tempo era difícil, na condição a qual eles estavam. E o posicionamento deles traz exemplo para mim e para você. Aí vai lá no verso 23. Olha o que acontece, é o desfecho de tudo isso. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam-lhe ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Só que já mudou o decreto. Sai, vinde. E saíram, né? Então saiu Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei. Contemplando aqueles homens, viram o fogo, não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo na sua cabeça tinha queimado, nem sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Que Deus é esse, queridos? É o meu Deus, é o seu Deus. E aí Nabucodonosor diz no 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo, livrou seus servos, que confiaram nele. Que o quê? Confiaram, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse a outro Deus, senão o seu Deus. Que desfecho é esse, queridos? E esse Deus está disponível para mim e para você. Esse é o Deus de milagres a qual nós servimos. Só que Ele precisa de um posicionamento meu e seu. Precisa de você falar: não, pode acontecer o que for, mas a palavra de Deus eu vou cumprir, eu vou fazer. Não vou me prostrar diante de estátua, não vou. Não importa a situação, não importa o que você está passando, Deus vai fazer um milagre. Ele vai fazer na sua vida. E a gente pode ver o desfecho disso tudo de forma sobrenatural. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Sentenças e decretos a nosso favor são emitidos. As coisas mudam, o rei mudou o palavreado. Olha, os filhos do Deus vivo vêm para cá. E não aconteceu nada, e algo sobrenatural, querido. De 3, tinha um quarto. O próprio Jesus estava ali com eles, os guardando, os protegendo. Muitas vezes o fogo serve para isso, queridos. Muitas vezes o dia mau serve para isso. Às vezes a gente entrou na situação amarrado, saíram soltos. A única coisa que se soltou ali foi as ataduras, foi aquilo que prendia. Muitas vezes a situação adversa é para te soltar, é para te liberar do medo, da angústia, liberar perdão. Talvez você entrou essa noite aqui atado com alguém. Talvez você entrou essa noite aqui, preso com alguém por falta de perdão. É hora de você entrar nesse fogo, sim, e deixar o Espírito Santo queimar essas ataduras para que você seja livre e você possa ver e manifestar o poder de Deus, o milagre de Deus através da sua vida.
Então a adversidade tem fim proveitoso, sim. Eu não estou falando aqui que você tem que ter o dia mau, mas ninguém está livre disso. E quando ele vier, você dá glória a Deus, porque Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai fazer em nome de Jesus. E aí os filhos de Deus sempre prosperam, né? Daniel 3,30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Você crê nisso? Hoje o Senhor está nos confrontando quanto à nossa incredulidade e quanto à nossa dureza de coração. Porque muitas vezes esse eu creio na palavra de Deus saiu da boca para fora como um jargão. Como, glória a Deus, o culto está acabando, vamos gritar mesmo e vamos embora. Mas hoje vai sair como vida dos seus lábios. Você crê? Para a gente fechar, eu quero que você abra Marcos 16. A partir do verso 14. Você crê no confronto de Deus nessa noite para você? Está com o coração aberto? Amém? Marcos 16, verso 14 diz assim. Todos abriram? Quem que é o pai dessa criança aí que não abriu esse negócio? Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. Quantos milagres você já viu aqui? Quantos milagres já aconteceu na sua vida? Eu não sei você, mas eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Desde o ventre da minha mãe, eu sou um milagre. E eu preciso agradecer, meu Deus, todos os dias. Tudo que eu faço é pouco diante do que Deus fez por mim, de tudo que Ele livrou. E aqui, ó, nós estamos rodeados de testemunhas, de testemunhos. Se a gente for abrir aqui, praticamente todo mundo tem um milagre. E muitas vezes a gente, mesmo diante dessa experiência, a gente deixa o nosso coração se endurecer. A gente fica magoado. Não, a pastora nem me cumprimentou. Não, o pastor nem isso. É cheio do mimimi, né? É o novo o nome do diabo, mimimi. O demônio do mimimi. Queridos, ergue a cabeça. Seja grato ao que Deus já fez e o que Deus vai fazer na sua vida. Aqui ele foi muito claro, ó, censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Queridos, você viu aqui, Deus está aqui. Deus, Ele está aqui, Ele habita aqui. E você vai continuar indiferente ainda na frente dEle? Você vai continuar achando que a adoração está demorando e agora todo mundo tem que ficar de joelho? Falta de temor ao que Deus está fazendo, por conta da dureza de coração, por conta da incredulidade. Então hoje o Senhor nos exorta, né? Como diz aqui no verso 14. Porque não deram crédito e tinham já ressuscitado. 15. Mas Ele nos dá a promessa diante da cura de hoje, amém? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Queridos, tem vidas aí fora esperando você para ser salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais seguirão, hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Amém? Então, no nome de Jesus, você vai expelir os demônios. Você vai falar novas línguas. Você vai pegar na serpente. Se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuser a mão sobre os enfermos, vão ficar curados.
Você está vendo que Deus não quer trazer condenação, não. Ele nos exorta para a gente levantar a cabeça, se humilhar diante dele, sim, pedir perdão pela nossa dureza, pela nossa incredulidade, mas Ele tem algo a cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele só quer que você creia, profetize, fale a palavra, a tempo e fora de tempo, manifeste. Querido, isso está disponível para mim e para você. Decida, é uma decisão. Eu não posso fazer isso por você. Você decida a crer na palavra de Deus e viva os milagres todos os dias. Não esqueça, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Fora isso, não é verdade. O médico pode dar um diagnóstico, mas o diagnóstico do céu é outro, é cura, porque Ele já levou sobre si toda a enfermidade. E Ele nos faz próspero. Queridos, prosperidade não está ligado só a dinheiro, não é isso. Prosperidade não é você ter o dinheiro para a Unimed, não é isso, é você não precisar da Unimed. E é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Curar o nosso coração, a dureza do nosso coração, por conta de ressentimentos, de mágoas, e curar a nossa incredulidade. Você quer isso? Então vamos orar. Vamos buscar mais a Deus. A gente já teve um momento aqui de cura no começo. Só que com certeza, como foi ministrado de forma coletiva, de forma individual, Deus falou com você. E é hora de limpar o coração. É hora de limpar o coração. Então eu quero que você feche os seus olhos. Jesus. Jesus. Talvez você está se questionando sobre o tempo de Deus para o milagre acontecer. E eu digo a você que existe sim um tempo de Deus para o milagre acontecer. Mas conforme está o seu coração, esse tempo é acelerado. Conforme você diz o que a palavra diz a respeito,
isso é acelerado e os milagres acontecem. O que eu quero nessa noite é que você não coloque mais desculpas na situação. Chame a responsabilidade para você nessa noite. Decida crer na palavra de Deus. Decida liberar o teu coração. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Ah, quando eu senti vontade no Natal, não. É decisão. Você decide amar. Você decide perdoar. Então se coloque diante de Deus nesse momento. Mágoa tem nome. Mágoa tem lugar, tem hora. E muitas vezes, querido, para você que haja cura, para que haja cura, você tem que botar para fora assim, com nome, hora, local. O perdão está disponível para mim e para você, mas muitas vezes a cura precisa ser exposta. Exponha isso para Deus nesse momento. Aquilo que Deus colocou no seu coração, põe para fora, não retém mais não. O objetivo de Deus aqui não é tão somente apontar o dedo e de nos mostrar que estamos errados, mas é te limpar. É de você sair daqui com o seu milagre na sua mão. Não só como um milagre, mas como um agente de milagre. Deus quer que você saia daqui essa noite. Não permita mais o teu coração ficar duro, incrédulo, a ponto de você perder o temor a Deus, as coisas de Deus, ficar seletivo em quem vai ministrar ou quem vai deixar de ministrar. Digo a você, não adianta mudar de igreja. A situação tem que ser resolvida dentro de você. Senhor, nos limpa. Nos limpa, Senhor. Nos purifica nessa noite. Continua, Senhor, o processo de limpeza sobre nós, sobre a minha vida, sobre essa igreja. Limpa, Senhor, cada coração aqui neste lugar, cada coração endurecido, incrédulo, dizendo: esse Deus não é para mim, esse milagre não é para mim. Se posicione. A palavra inicial nesse culto foi: se posicione. Se posicione como um filho. Se posicione como um agente de milagres. Se posicione como aquele que está limpo diante de Deus e diante dos homens. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor.
nossas vidas. Queremos a Tua palavra nos nossos lábios, dita tempo e fora de tempo, dita com ousadia, a crer que ela vai acontecer. Nos dá ousadia, Senhor, nessa noite. Nos dá intrepidez nesta noite. Nos dá oportunidade, Senhor, de manifestar o Teu poder. Te pedimos isso nesta noite, Senhor. Nos dá oportunidade ao longo dessa semana de manifestar a Tua palavra através das nossas vidas. Coloca os enfermos, Deus. Nos direciona onde estão os enfermos, os cativos. Nos direciona, Senhor, a eles, para que nós vamos avançar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nas nossas vidas para nos direcionar, nos colocar na rota dessas pessoas e manifestar o poder do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela cura neste lugar. Te agradecemos pelo restaurado, Senhor, neste lugar. Te agradecemos porque nós cremos na Tua palavra e por isso os milagres vão acontecer. Um dia sim e o outro também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, a renovar. Continua, Senhor, a nos revigorar. Aleluia. Continua, Senhor, a curar. Continua, Senhor. Continua, Jesus. Continua, Jesus. Continua, Jesus. Deus, nós precisamos mais de Ti. Necessitamos mais de Ti. Essa semana que se inicia hoje, Senhor, porção dobrada do Senhor sobre as nossas vidas. Gera fome, gera sede. Sobre cada um aqui, Deus, que se posicionou, manifestado o Senhor sobre a vida de cada um. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio para fazer da forma que quiser. Nós cremos, Deus, que nós vamos ouvir os testemunhos no próximo domingo. Eu creio, Senhor, que nós vamos trazer vida ao Teu altar na próxima semana. Nós cremos na festa que iremos fazer neste lugar, com ceia, sentando à mesa com o Senhor, desfrutando, contemplando o milagre que o Senhor vai fazer através da Tua noiva, através de cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Você crê? Então diga assim: eu creio na palavra de Deus. Por isso os milagres acontecem. Creia nisso em nome de Jesus. Amém?